Olá, senhoras, senhores, senhoritos e senhoritas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É, então, essa aula ela é direcionada para os alunos do sétimo ano da turma de artes do Colégio Alfenísia Freire, certo? Esse foi o jeito que nós, professores, encontramos para poder tentar dar continuidade àquilo que era trabalhado em sala de aula, com a forma de vocês, alunos, não perderem tanto esse contato com os estudos. Eu sei que vocês preferiam estar em casa, tranquilo, de perna pro ar, assistindo lá a sua Netflix, jogando no celular, no computador, seu videogamezinho, mas infelizmente tem que continuar estudando, né? Senão a gente dá um puxão de orelha quando finalmente retornarmos às aulas. Mas é o seguinte, nesse primeiro momento a gente vai tentar trabalhar um pouquinho com vocês de uma forma um pouco mais rápida, até mais dinâmica do que na sala de aula, até porque a gente infelizmente não tem como manter a interação, as conversas, as brincadeiras que a gente costuma ter em sala de aula. Mas vamos tentando ver o jeito que é possível para fazermos assim, né? Vocês não vão ver a minha carinha fofa, porque para tomar susto já basta de manhã cedo vocês acordando e se olhando no espelho, né? Então, ter que olhar para minha cara também é melhor não. Vamos ficar somente na voz. Esse primeiro assunto que vamos trabalhar é sobre a estética modernista, os olhares sobre a desigualdade. É um assunto bem específico dentro do livro didático de vocês. Tá? Que é o seguinte, primeiro a gente vai se voltar um pouquinho ao que era o modernismo, ao que foi o movimento modernista. Né? O marco simbólico do modernismo no Brasil é a Semana de Arte Moderna, do ano de 1922, realizada na cidade de São Paulo. Que aí essa Semana de Arte Moderna ela foi considerada como esse divisor de águas na história da cultura brasileira. Né? Por quê? Por que isso acontece? Ela vai romper com todo o tradicionalismo cultural que era associado às correntes literárias e artísticas anteriores que vigoravam no país. Né? Que aí tinha toda a influência estrangeira, aquelas correntes estrangeiras como parnasianismo, simbolismo, arte acadêmica, aquela coisa que era bem, não vou dizer grosseira, mas meio que sem graça, sem muitas cores, muito engessada. Né? A Semana de Arte Moderna ela vai tentar quebrar com essa ideia, vai tentar começar a colocar mais cores, colocar mais vibração naquilo que precisava se tornar a arte. Né? A arte representa movimento, representa cores, representa a própria realidade social também. Mas quanto mais cores, quanto mais a gente puder enxergar na arte uma forma de se ver representado, de enxergar o que existe de realidade no nosso mundo, mais interessante ela acaba se tornando. Né? E aí a gente vai ter algumas das características principais dela, que vão ser as seguintes. Primeiro a gente fala que são as características principais até 1930, porque a Semana de Arte Moderna, o modernismo, ele vai ter duas fases que são um pouco distintas. A primeira, que é até 1930, que é o que a gente vai trabalhar aqui nesse momento, e a segunda, ela vai passando de 1930 até a Segunda Guerra Mundial, até o início da Segunda Guerra, porque teve a necessidade de se voltar o olhar um pouco mais para o que estava acontecendo lá fora, e também o que acabou influenciando em todo o processo político que veio a vigorar alguns anos depois aqui no Brasil. E aí a gente vai ter como algumas das características principais o caráter revolucionário da arte, a necessidade de se enxergar mudanças na arte e de mostrar aquilo que é de revolta, né?
de querer mostrar aquilo que precisa ser discutido, precisa ser exposto, aquilo que é perfeitinho, aquilo que é bonitinho, perde o seu espaço. Você precisa começar a mostrar um pouco mais a realidade. E isso acaba se tornando revolucionário porque era algo que não se discutia naquela época, né? Aí a gente tem o nacionalismo ufanista, exagerado, utópico. É aquela ideia de quanto mais você puder representar o que é nacional, o que é local, o que é patriótico, um pouco diferente do que a gente entende como patriótico hoje em dia, mas naquela época, quando a gente falava sobre se ter um nacionalismo ufanista exagerado, era você conseguir representar a realidade da própria população brasileira. Aquilo não somente aquilo que era bonito, que estava lá em Copacabana, Ipanema, ou se fosse aqui em Aracaju, Atalaia, Aruana, na 13 de julho. Não, é mostrar a realidade do pessoal que faz o país funcionar, faz o próprio Brasil funcionar. Então, era a galera lá no Rio de Janeiro dos morros, e se fosse aqui em Aracaju é como se a gente fosse começar a voltar o nosso olhar para aquela população mais pobre que tá lá batalhando, acorda às 5 horas da manhã, pega o seu busão lotado, trabalha até 8, 9, 10 horas da noite, chega em casa cansado. Essa galera que vai começar a ser representada vai ser vista como a cara do país, os trabalhadores brasileiros, realmente. Então, a gente vai ter também a valorização do índio brasileiro. Então, vai ser uma arte indigenista. Vai olhar o índio como o real primeiro habitante do país. Vai tentar quebrar um pouco essa ideia do que era europeizado, né? da Europa, daquele pessoal que chegou de Portugal, da Espanha, e vieram os italianos e tudo. Ainda que a arte tenha influência desses países, é claro, mas a ideia sobre estética dentro dessa valorização do índio brasileiro era de que a gente precisa voltar o nosso olhar para o que há internamente aqui no país. Foi o que eles fizeram lá fora. Eles começaram a ter o olhar, o espanhol tendo um olhar para dentro da Espanha, o italiano tendo um olhar para dentro da Itália e assim por diante. Então o brasileiro precisava também voltar o seu olhar para dentro do Brasil. E quem melhor do que o indígena, do que o índio, que fez parte de todo o processo, do processo inicial pelo menos, de construção de uma identidade nacional. Então, por que não se representar eles dentro dessas imagens, né? A gente vai ter uma linguagem também muito mais coloquial, vai perder um pouco aquela ideia toda formal de chegar e ter a discussão por que vossa mercê. Não, vós me é você, é VC. É você começar a trabalhar com uma linguagem mais popular, digamos assim. A linguagem coloquial é uma linguagem diferente da linguagem formal, que é aquele português bendito, sabe? Todo bem construído, as frases tudo colocadinhas bem no seu lugar, bem bonitinho mesmo. E aí a gente vai começar a trabalhar com uma ideia mais de gírias. Vai colocar nos livros, vai ter dentro da literatura uma ideia de que a gente é uma população extremamente mista, uma população que em cada local você vai ter um linguajar diferente. E isso passa a ser muito respeitado dentro do modernismo, a partir do modernismo. Então, o baiano falando oxe, oxente, aonde, o mineiro falando seus uai, trem, pão de queijo. Não sei como é que mineiro fala não, mas vocês me ajudam aí também. Então essa linguagem coloquial ela vai começar a ser muito trabalhada dentro da arte modernista. Então a gente vai ter a volta às origens, que é a mesma coisa de se falar sobre a valorização do índio, só que aqui com a volta às origens a gente vai falar também sobre a natureza,
vai falar sobre o que existia aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, para além dos indígenas, aquilo que era a ideia do tropical, do que é tropical, das palmeiras, das aves, das árvores, das onças, os bichos, tal. Sempre assim. Tem também como característica a ideia do anarquismo, o sentido destruidor, né? É aquela ideia de você querer quebrar com as ideias bem certinhas da política. Você fazer algo que é completamente diferente daquilo que está sendo proposto dentro dos moldes políticos atuais, no caso da época, né? E aí você vai, claro, romper com todas as estruturas do passado. Se você exige mudança, você vai romper com aquilo que existia no passado, né? Então, essa é uma das principais características. E, aliás, todo movimento artístico que se propõe a chegar num local novo, ele tem a ideia de ser melhor do que o anterior, ao menos de ser diferente daquilo que existia antes. Ou seja, se você está chegando com algo novo, você vai querer romper com aquilo que é antigo. Se você tem a possibilidade de trazer algo diferente, algo que vá agradar a outros gostos, a outras pessoas, você vai querer simplesmente chegar, olhar para o que existia antes e dizer, pô, isso já ficou sem graça, já não gosto mais disso, já não gosto mais dessa roupa preto e branco, vou passar a usar a minha roupa colorida. Ah, porque eu já não gosto mais de usar o meu cabelo curto, vou começar a usar um cabelo Black Power, um dreadlock. Ah, eu não quero mais usar calça, vou passar a usar saia. Você vai começar a quebrar com todas essas estruturas que estavam enraizadas na sociedade naquele primeiro momento, né? Então, é a necessidade de você trazer algo que seja completamente diferente. E aí a gente vai ter como principais influências, né, o cubismo, vindo de fora, claro, as principais influências estrangeiras, cubismo, futurismo e surrealismo, que são três movimentos que vêm da Europa com justamente a ideia de se fazer toda uma movimentação contra aquilo que existe de movimentos anteriores, aquilo que existe do passado. Então, é a introdução de mais cores, é a introdução de novas formas de se pintar, novas pessoas, novos rostos. E aí, claro, a gente vai ter aqui no Brasil nomes como de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Victor Brecheret, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, como alguns dos principais expoentes dessa arte modernista, principalmente na área da pintura. Esses movimentos, tanto cubismo, futurismo e surrealismo, são movimentos artísticos que focam muito mais na pintura e na escultura. Tem influência na literatura, é claro, mas o nosso foco é nessa parte mais das pinturas e esculturas. E é o seguinte, o movimento modernista, ele a partir de 1930 ele vai surgir com maior interesse em questões nacionais, né? Aí ele começa a se difundir por outros estados além de São Paulo. Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais vão criando novos núcleos do movimento modernista, né? Novos pintores, novas pessoas a serem influenciadas por esse movimento artístico. Só que, claro, São Paulo vai ser o berço de tudo, primeiro porque a Semana de Arte Moderna, a exposição que vai acontecer, as exposições que vão ocorrer durante o período da Semana de Arte Moderna vão ser na cidade de São Paulo, que é o local onde há naquele momento toda a efervescência cultural, todas as atenções são voltadas para São Paulo. Como ainda hoje, quando a gente fala sobre o local, o estado, que você vai mais encontrar museus, casas de shows, galerias de arte e tal, vai ser em São Paulo. Naquela época já era assim.
Por quê? Porque existia todo um processo de constituição da cidade, o crescimento da cidade, do estado, da cidade e de todo o seu entorno, vai ser lá, vai ser uma centralização industrial para o lado de lá. E depois é que você vai começar a crescer mais para o interior, para outros locais. Então a riqueza, inclusive de São Paulo, muito se explica hoje graças a esse crescimento que foi muito investido, muito financiado pelos estrangeiros que chegaram e se direcionaram lá por conta das fazendas de café, por conta da cana-de-açúcar, enfim. E aí então a gente vai ter esse crescimento urbano graças à industrialização, à migração maciça de estrangeiros e à urbanização. E aí, inclusive, por conta de todo esse crescimento, não é à toa, por conta desse processo de urbanização pelo qual vai passar a cidade de São Paulo e todo o seu entorno, que talvez a imagem mais icônica, a imagem mais conhecida dessa época seja a obra Operários, de Tarsila do Amaral. Operários, de Tarsila do Amaral. Foi um quadro pintado no ano de 1933, que ele vai representar exatamente uma paisagem, ele vai associar essa paisagem industrial de São Paulo a vários retratos. Várias pessoas existem dentro dessa imagem, negros, mulatos, imigrantes, que aí habitam a cidade de São Paulo e trabalham na cidade de São Paulo. Aí vocês veem toda a ideia de crescimento da cidade, da superpopulação que acaba sendo gerada com vários rostos diferentes, e a parte da indústria ao fundo. Tudo bem que o céu naquela época ainda estava um pouquinho mais azul, hoje em dia a gente não encontra tanto isso, mas era o processo de industrialização e toda a população se voltando, migrando para lá, praticando esse êxodo rural para poder ir para a cidade de São Paulo, essas migrações de outros estados também, para que São Paulo acabe se tornando o berço de tudo, né? E assim, dentro dessa imagem a gente vai encontrar 51 pessoas, são 51 rostos. Eles todos vão olhar na mesma direção, estão todos olhando para frente, né? Eles não têm contato visual entre eles, e aí vai ter a representação de cores, raças, gêneros, diferentes, várias idades também. A gente consegue perceber que alguns são mais velhos, alguns têm rosto mais novo, mas tem uma coisa que acaba sendo bem geral. Você não vê ninguém sorrindo, não vê ninguém com a cara de quem tá chegando para trabalhar feliz. Tá todo mundo já cansado, todo mundo já triste, sem esperança. E é uma ideia de você colocar muita gente no mesmo espaço, porque é também a ideia da massificação do trabalho. É um trabalho em massa, é muita gente trabalhando na mesma coisa, na indústria. É um crescimento da cidade que não vai trazer para si muita alegria, não vai trazer para si uma satisfação pessoal, mas vai gerar a riqueza que é necessária para o desenvolvimento do país. E pronto, aí a gente já vai começar a entrar em outras obras, que é o caso, por exemplo, da EFCB, de Tarsila do Amaral, que é um quadro de 1924. EFCB significa Estrada de Ferro Central do Brasil. E aí vai ser interessante que depois a gente vai comparar com o Gare, que é na França. Mas é o seguinte, primeiro focando nessa imagem dessa pintura de Tarsila do Amaral, você vê também a questão do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento industrial, mas ao mesmo tempo que você vai ter também uma visão ligada ao que ainda há de resquício de cidade.
a igreja mais ao fundo, as casas são casas geralmente pequenas, né, porque a população que que vai fazer parte desses locais, que é um pouco mais afastada, que aí é uma população ainda muito ligada ao catolicismo. Então essa igreja precisa constar na imagem para poder trazer essa ideia da importância que é o catolicismo para a sociedade ainda naquele momento. E aí o crescimento industrial, com os trens passando, com a estação, com os postes, energia elétrica e tudo crescendo e se movimentando e tendo essa necessidade de começar a se enxergar a cidade como um misto de moradia, local onde você mora e trabalha também. Ainda que as casas estejam um pouco mais afastadas, mas é a ideia que esse deslocamento é necessário, que esse convívio forçado entre o local que você mora e o seu trabalho, eles estejam sempre muito próximos, né? Não existe área de lazer ali, se vocês forem parar para pensar assim. E é interessante que a gente consegue ver temas e cores que são bastante brasileiros. Por que os temas? A gente vê, isso aqui provavelmente são coqueiros, apesar de que o tronco não parece ser muito de um coqueiro, mas são coqueiros, são representações bastante tropicais da ideia do que é tropical, do que é do nosso país mesmo. As cores, vocês veem que vai ter uma mistura com várias cores, vermelho, azul, verde, branco, amarelo, preto. Tal. Tem uma predominância de cores nesse quadro da Tarsila do Amaral, e o que a gente vai poder fazer uma comparação com a França, com esse gare, que que significa estação de trem em francês, enquanto que aquela primeira obra do EFCB é de 1924, essa obra ela já é de 1925, mas que traz praticamente os mesmos elementos. São representações bastante parecidas até. A forma de pintar, a utilização das cores. Só que aqui, claro, você vai ter menos árvores, que já é um pouco diferente também, porque já não são, como é na França, não são coqueiros, não são palmeiras. Como lá existia já um desenvolvimento industrial mais forte, vocês vão ver menos casas e mais indústrias. Tá? Mais trens, mais estações de trens. E a ideia, claro, de industrialização vai passar também pelo uso da energia elétrica. Né? Então, a gente consegue ver diversos elementos, começar a fazer uma análise mais aprofundada disso, a gente vai trazer tantos elementos assim que começa a entrar em outros polos. Então esse é o gare de Tarsila do Amaral. A gente vai mudar um pouco, vai ir para Cândido Portinari, já 10 anos depois, 9 anos depois, que em 1934 vai pintar esse quadro chamado Mestiço. Qual é a ideia de Portinari quando ele pinta esse quadro? Aí ele se encontra na lavoura de café. Lembra que a gente tinha falado sobre a necessidade de se criar uma identidade mais nacional, de começar a pintar aquelas pessoas que fizeram parte do processo de formação da nossa sociedade? Então, aí ele começa a trazer pessoas negras, indígenas, para poder representar justamente o que já existia aqui no Brasil e aquelas pessoas que acabaram sendo exploradas como trabalhadores locais. Então o Portinari ele traz essa imagem do mestiço, que aí é um trabalhador do campo, dentro da lavoura de café, o trabalhador do campo, e ele vai tentar promover dentro dessa mesma imagem uma mistura entre indígena, negro e, se a gente for parar para olhar algumas análises críticas sobre a imagem, eles falam também sobre a presença do branco, a representação do mestiço com uma mistura dos três.
Só que aqui, claro, a gente acaba enxergando muito mais somente os traços de indígena e de negro. Indígena, principalmente por conta do formato dos olhos, e negro pela boca e pelo cabelo. Né? O cabelo é uma mistura um pouco de indígena com negro. Os negros africanos que foram escravizados, que foram trazidos forçosamente para cá para o Brasil. O nariz também já é um pouco mais indígena. Tudo aí a gente vai sempre pegar alguns elementos assim que vai conseguir enxergar essa mistura do índio com o negro. E uma coisa interessante que vocês veem na pintura é se isso que parece pelo, na verdade, é a técnica que o Portinari ele se utilizava, que era desses riscos, né? Como se fosse o símbolo da Nike, sabe? Então, ele sempre fazia esses riscos assim para poder dar uma ênfase maior às pessoas que ele pintava, às pessoas, os locais que ele pintava. Dentro dessa imagem também, uma coisa que acaba sendo interessante, que a gente vai ver em outras imagens depois, também é que geralmente essas representações humanas feitas durante o período modernista vai mostrar essa população que costuma ser marginalizada, e eles sempre com traços bem marcantes, bem fortes. Você vê que existe uma divisão do peito dele, o braço é um pouco mais forte, o tamanho dos dedos, que é para representar também a ideia de força, de alguém que pega realmente no pesado, na lavoura. As unhas sujas também, se vocês depois forem pesquisar essa imagem na internet, conseguirem aumentar ela, maximizar ela, vocês vão ver esse detalhe das unhas dele que também estão sujas por conta do tipo de atividade que ele acaba produzindo. Essa imagem seguinte é a imagem chamada Mulher com Criança, é do ano de 1938, é também de Portinari. Essa imagem ela vai representar aquilo que eu falei em relação ao fato de ser uma mulher negra, olha o tamanho dos dedos que ele faz também dela, que é a ideia de forte, e mesmo para a criança, você vê que é uma criança bem robusta, forte, também mãos e pés grossos. Aí a gente já pode fazer dois tipos de análise. Primeiro porque, ainda que Portinari ele visse uma necessidade de se representar essa população marginalizada, é possível que a gente possa dizer que ele enxergava essas pessoas como pessoas grosseiras. O fato de você ver essas mãos grossas, esses pés grossos, os corpos bem roliços, vai muito por conta disso. Porque era uma população que era mais grosseira, que era uma população que não era bem vista, que era animalizada muitas vezes. Então, que era desconsiderada pela maioria por ser uma população preta, por ser uma população pobre. E aí o local onde vai se desenhar, onde vai se colocar essa mulher é justamente representando aqui a favela, os morros, né, as casas simples, ao fundo, que aqui é muito provavelmente a representação do Rio de Janeiro, que aí você vai ver uma parte da orla, o mar, o fundo, mas o semblante que eles mostram, assim como as outras imagens que eu mostrei em relação a Tarsila do Amaral e a outra pintura feita por Portinari, você não consegue enxergar traços de felicidade nessas pessoas. Vai ser sempre assim, porque é uma representação do que há de sociedade naquele momento, né? Naquela época. E, novamente, o uso das cores, ainda que a imagem fique um pouquinho ruim em relação à original, né? Mas você vê que existe um efetivo uso de cores, né? O Lavrador de Café, 1939, também de Cândido Portinari. Essa imagem, ela também vai trazer alguns elementos sobre negritude, sobre força, tudo. E eu não vou me aprofundar muito nessa imagem não, porque é um trabalho que a gente vai fazer depois
com ela, mas vocês veem que é uma lavoura de café, tudo plantado aqui, alguns já colhidos, o trem passando mais ao fundo também, e o braço forte, o olhar distante, tudo, mas a gente vai trabalhar em outro momento essa imagem. Aqui a gente já tem uma imagem de Lazar Segal, que se chama Morro Vermelho, foi uma imagem pintada no ano de 1926. E tem uma coisa bastante interessante em relação a essa imagem. O Lazar Segal, ele é um lituano, por isso que esse nome dele é um pouquinho diferente aí. Ele nasceu na Lituânia e foi naturalizado brasileiro. Mas uma coisa que acaba sendo bem interessante em relação a essa imagem, que está inclusive no livro didático de vocês, é que, vocês veem, ela está no morro. O morro também, a ideia tropical aqui do Brasil, vocês veem que é bem uma coisa bem brasileira mesmo, e bem em relação à desigualdade social. Por isso que o nosso tema é, através dessa estética modernista, os olhares sobre a desigualdade, né? A desigualdade social. E como eu tinha falado, o Brasil naquela época, década de 30, década de 40, era um Brasil extremamente católico. Ainda hoje a gente vê a predominância da religião católica, a grande maioria é cristã, boa parte são católicos, outros evangélicos, mas sempre houve muita força do catolicismo, principalmente nesse período, né? E aí, a posição que essa mulher negra se encontra é a mesma posição que a Virgem Maria tinha. Costuma ser representada sentada de frente, com o Filho, com Cristo aos seus braços. Então, a Virgem com o menino, ela representa uma frontalidade. Ela está voltada para frente, ela olha diretamente para você, que está olhando o quadro. E você vê um olhar de angústia. A criança também representada, ela tem um olhar para baixo, um olhar de tristeza também, né? Então, você vê essa virgem com o menino nos braços, que é a ideia da devoção cristã, mas com os traços africanos. É a própria representação de Nossa Senhora com Jesus nos braços, mas ao invés daquela visão europeia, aquela santa, aquela Maria europeia, mãe de Jesus europeia, é uma mãe de Jesus negra, brasileira, afro-brasileira, afrodescendente, como quiser chamar, mas é uma mulher preta com uma criança preta no seu colo. Então, é uma visão cristã, mas que vai começar a retratar um pouco mais da nossa realidade aqui no Brasil, porque a maior parte da nossa população é de pessoas negras que costumam ser marginalizadas. Então, essa visão do modernismo acaba colocando muito essas pessoas desse modo, essa necessidade do olhar para aquelas pessoas que costumam ser apagadas da história. E a imagem final que a gente vai usar aqui é a do Oswald Goeldi, chamada Abandono. Essa imagem do Goeldi, ela é feita através da xilogravura. Já expliquei xilogravura em sala de aula. E é uma ideia de desintegração social, de realmente abandono. Vocês veem que ele só utiliza 3 cores aí, que é o preto, que é a imagem toda, na verdade, ela é uma pintura em preto, que aí você vai passar os traços em branco para poder fazer o contorno dos locais onde essa pessoa está abandonada, e de vermelho é somente aquilo que tem a possibilidade de aquecer os locais, que é o sol, ou se preferir você pode
tentar enxergar isso como algo noturno também, e seria de vermelho a lua, como uma forma de iluminar também o local, de tentar mostrar o que existe naquele local. E o coração da pessoa. O coração é o que mantém ela ainda viva, que mantém ela aquecida, apesar do abandono, apesar dessa desintegração social, dessa impotência que a gente sente frente ao abandono, essa melancolia. Vocês veem que ele ainda se mantém vivo porque existe um coração pulsante dentro dele. A forma de se aquecer é se mantendo vivo através do próprio coração que bate, que o mantém ali ainda na batalha por dias melhores, de repente. Mas a imagem em si representa essa ideia justamente do próprio título. É um abandono. São pessoas que costumam ser jogadas na rua por conta da desigualdade social, por conta do abandono, do sofrimento que a pessoa passa por ter sido colocada à margem da sociedade, e aí não tem um lugar para dormir. Atrás tem um casarão que provavelmente pode morar 1, 2, 3 pessoas, com espaço gigantesco dentro de casa, mas pessoas que são incapazes de olhar para quem está do lado de fora, de olhar para fora de sua bolha social, e começar a enxergar as outras pessoas com mais humanidade. Então, tanto que o único vermelho que tem aqui na imagem são as formas que você tem de aquecer, porque todo o resto na verdade, quem se mantém na escuridão acaba sendo aquelas pessoas que fecham seus olhos para o que existe do lado de fora do seu próprio mundo, né? Então, a estética modernista, esses olhares sobre a desigualdade, é isso que a gente tinha para trabalhar hoje em sala de aula. E depois vou passar um exercíciozinho bacana para vocês de fixação e tal. E a gente se fala depois. Um abraço. Tchau.